Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar o informativo 1018 do STF, um informativo bem curtinho, são apenas 5 julgados, e o primeiro que nós vamos abordar é um julgado de direito administrativo, no qual o Supremo Tribunal Federal analisou a necessidade de que haja uma autorização legislativa para que seja possível a alienação do controle acionário de empresas subsidiárias de empresas estatais. Será que é necessária essa autorização legislativa ou não? Vejamos então, pessoal. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês diz respeito à criação de empresas estatais. Nós sabemos que a nossa Constituição Federal ela prevê a obrigatoriedade de que a criação dessas estatais ela se dê mediante uma lei específica que autorize a criação. Não se trata da criação propriamente dita por lei, mas tão somente de uma lei específica que autorizará essa criação. Ao contrário, das autarquias, para as quais a Constituição Federal exige que elas sejam criadas por meio dessa lei específica. Bom, e voltando então para o caso das estatais, lembrando, né, pessoal, que as empresas estatais é um termo que abrange tanto as empresas públicas quanto as empresas quanto as sociedades de economia mista. Bom, então, essa lei específica que autorizará a criação das estatais, ela é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Isso também está previsto na nossa Constituição Federal. Eu destaquei aí o dispositivo para vocês nos slides. Em relação à alienação do controle acionário dessas empresas estatais, também se exige autorização legislativa e que essa alienação do controle se dê mediante licitação. Então, aqui nós falamos das estatais propriamente ditas e agora nós iremos analisar as subsidiárias, que são empresas criadas pelas próprias estatais, sendo que são atribuídas determinadas atividades específicas para essas subsidiárias. Por exemplo, a Petrobras aí tem um monte de subsidiária e assim também se dá com diversas outras empresas estatais. Bom, no que diz respeito às subsidiárias especificamente, então, também se faz necessário uma autorização legislativa para que elas sejam criadas. E durante um bom tempo se discutiu se essa autorização legislativa ela precisaria ser específica, ou seja, para cada subsidiária que fosse criada deveria haver uma lei específica autorizando essa criação, ou se bastaria uma autorização genérica. Lá no ato de criação da empresa estatal, por exemplo, uma previsão no sentido de que estavam autorizadas a criação de subsidiárias, de modo que fosse possível a criação de tantas subsidiárias quanto fossem convenientes. Bom, e aí prevaleceu no âmbito do STF que basta uma autorização genérica. Então, se o ato criador da empresa estatal já traz ali uma legislação, uma norma específica prevendo a possibilidade de criação de subsidiárias, isso basta, ok? Em relação à alienação do controle acionário dessas empresas subsidiárias, nós vimos que no caso das estatais é necessária autorização legislativa e licitação. E no caso das subsidiárias, será que é necessária autorização legislativa ou não? E o STF entendeu que não, que a autorização legislativa ela é dispensável. E por quê, pessoal? Bom, aí o Supremo ele trouxe já um precedente anterior à ADI 5624, na qual a Suprema Corte ela entendeu que a lei que autoriza a criação da empresa estatal, ela já é suficiente para viabilizar a criação de empresas controladas e subsidiárias, que foi aquela lógica que eu mencionei a vocês anteriormente, no sentido de que basta essa lei genérica autorizando a criação de subsidiárias já na lei que autoriza a criação das empresas estatais. Bom, e aí usando esse mesmo raciocínio lógico, se é suficiente uma autorização legislativa genérica para a criação de subsidiárias, não haveria por que exigir-se uma nova autorização legislativa específica para a alienação do controle acionário das subsidiárias.
E, portanto, o STF entendeu que, nesse caso, em se tratando de alienação de controle acionário de subsidiárias, essa autorização legislativa ela é dispensável, ok? Ainda que isso acabe implicando em perda do controle acionário do Estado. Bom, pessoal, então era isso em relação ao primeiro julgado, não tem muito segredo, e aí na sequência nós continuamos.